A paz do Senhor a todos. Estou aqui para que a gente possa meditar no versículo 12 do livro de Gênesis, a qual estamos fazendo a nossa leitura. Vamos aqui falar a respeito do chamado de Deus na vida de Abrão. Pois é, o nome dele ainda era Abrão, não tinha sido mudado. No início desse capítulo, nós vemos aqui o chamado de Deus, que diz assim, primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui, nós vemos um passo de fé, um passo de coragem, né? Um passo de confiança e um passo de obediência à voz de Deus. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele obedeceu a Ele. Nós vemos isso. Quão difícil será se o Senhor chegasse para perguntar para nós. E é difícil, né? Sair da nossa rede de apoio, nosso lugar de segurança, nossa família. Mas Abraão foi, obedeceu. E olha as bênçãos que o Senhor falou ali para Abrão. Ele falou assim, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha! O Senhor ali trouxe essas bênçãos para Abrão, falou ali para ele, e também que ele seria um canal de bênção para todas as famílias da terra. Em seguida, Abrão obedece ao Senhor, ele vai com sua família, ele vai com Sarai, seus rebanhos, e com Ló, seu sobrinho também. E ali ele vai para a região ali da terra de Canaã. E aqui no 6, ele fala que passou Abrão aquela terra até o lugar de Siquém, que era uma das cidades ali de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua semente darei a essa terra. Olha só, mais uma promessa que o Senhor fez a Abrão. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, a primeira edificação do altar que Abrão fez ao Senhor, nós vemos aqui nesse início, né? Abraão obedeceu, Abraão confiou e foi. E ali ele ficou nas regiões ali de Betel, de Ai, edificou mais uma vez o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que diferente. A primeira vez, ele só edificou um altar ao Senhor. Na segunda vez, ele já invocou o seu nome, ou seja, buscou a face do Senhor, buscou a esse Deus. Nós vemos nos versículos anteriores que ele ergueu o altar ao Senhor, invocou o seu nome, só que nesse momento ele não pediu, ele não invocou o nome do Senhor, ele tomou uma atitude. E essa atitude nós vamos ver. Houve um momento que teve fome naquela região onde ele estava. Então ele decidiu ir para as terras do Egito. E ali ele tomou uma atitude que não foi agradável aos olhos do Senhor. Ele não quis falar que Sarai era sua mulher, mas sim a sua irmã. E então ali aqueles egípcios acharam ela formosa, acharam linda, Sarai, e tomaram ela para ser esposa de Faraó, né, que era ali que estava governando o Egito. E assim o Senhor não se agradou dessa atitude. Diferente também conosco. Muitas das vezes queremos tomar atitudes precipitadas que não consultamos a Deus. E isso, Deus não se agrada. Então o Senhor feriu com pragas a Faraó, preservar a Sarai por misericórdia de Deus. Ele ali feriu com pragas a Faraó. Então Faraó pediu que Abrão e toda a sua família ali que estava com ele se retirasse das terras do Egito. Assim como a gente falou
nos capítulos anteriores, que ele saiu ali da terra do Egito para poder subir novamente à terra de Canaã, onde ele tinha ali erguido um altar em adoração ao Senhor. Aqui no 4, diz assim: até o lugar do altar que dantes tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Como eu tinha falado anteriormente, Abraão, ele tinha tomado uma atitude, uma decisão, sem consultar ao Senhor. E aqui, já no versículo 13, ele viu que precisava consultar ao Senhor em tudo. Então ele ali foi, invocou o nome do Senhor. E Ló também estava ali com ele. E Ló e Abrão eles eram muito ricos em gados, em vacas, nos seus rebanhos. E em seguida acontece algo que diz assim: Ló e Abrão se separam. Os pastores de gados de Abrão e de Ló começaram a contender-se, ou seja, uma briga entre si. Olha que atitude linda de Abrão, e eu tomo para mim também. Abrão, aqui no 8, no versículo 8, diz assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Que atitude linda, não é? Que atitude maravilhosa que Abrão teve. Teve uma atitude de pacificar aquele momento, de ser pacificador. Vamos ser igual a Abraão assim, pacificadores. E diz em seguida, não está toda a terra diante de ti? Pois aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era regada, que era linda. E ali ele foi para aquelas regiões ali da campina do Jordão. E Abrão ficou ali. Assim como Abrão tinha aquela promessa para receber do Senhor, nesses versículos o Senhor completa o que ele já tinha dito a Abrão. No 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, nesse capítulo nós vemos uma atitude de fé, uma atitude de obediência de Abrão, que o Senhor pediu para que ele pudesse sair daquela terra, dali da sua parentela, porque o Senhor tinha grandes coisas a fazer através da vida de Abrão. E muitas das vezes é assim conosco também. O Senhor quer e tem coisas boas, coisas grandes a fazer na nossa vida, mas Ele quer que tomemos uma atitude, que tomemos uma atitude de fé, um passo de fé, um passo de coragem, para sair do meio daquilo que impede do Senhor nos abençoar, do Senhor operar a sua vontade em nós. Muitas das coisas que o Senhor quer que nós tiramos das nossas vidas, sair desses ambientes, desses lugares que impede do Senhor agir em nós. Era necessário que o Ló se apartasse dele para Deus concretizar o que ele já tinha dito para Abrão. Nós vemos desde o início do capítulo 12 até agora, no finalzinho do capítulo 13, várias partes que Abrão, ele erguia ali um altar em adoração ao Senhor. Então que ficamos com esse pensamento, que possamos buscar ao Senhor, possamos obedecer o seu chamado, ouvir a sua voz e se apartar de coisas que impedem do Senhor agir, do Senhor completar a sua obra em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.